mas eu sei que foi ótima a sugestão de vocês. Né? Eu vou falar vou citar duas coisas aqui que foram campeãs de pedidos, que foi a autoridade e a sexologia. Né? Como abordar a questão da sexualidade com a criança, com o jovem, né? Qual é a visão que a gente tem sobre isso, porque, infelizmente, isso ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, né? Principalmente para religiosos. Então, a gente foram os campeões, né? Isso e a autoridade. Então, a gente já começa a perceber, né, que tem um problema, né, das crianças, né, que não se comportam direito. Né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. E, enfim, os outros temas eles vão elencá-la com o resto que eles achem necessário, e aí a gente vai dividindo. Tá bom, gente? Vamos começar a fazer o nosso evangelho rápido, sucinto, para a gente cair aqui no tema. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zomba desta máxima. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, como tem zombado de muitas outras que não compreende. Por pobre pelo espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para eles o reino dos céus e não para os orgulhosos. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda que abre as portas de sua casa para que possamos, da melhor maneira, refletir acerca do ministério que cumprimos, da maternidade, da paternidade, da educação, e que possamos, da melhor maneira possível, ampliar a nossa consciência nesse trabalho que fazemos a nós próprios e ao nosso próximo. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Para a gente poder começar, eu vou começar com uma frase de Joana que eu adoro, que ela diz o seguinte: educar é educar-se. Ninguém dá o que não tem. Ninguém é aquilo que não sabe que é, em verdade. Né? Toda vez que eu tento ser alguma coisa que eu não sou, porque eu não sei sobre isso, dá errado. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de seres perfeitos, que vai ter completamente, né, o link, a gente vai falar com a questão da autoridade. No Ser Desperfeito, deixa antes de eu escrever aqui, eu separei para a gente ver quais são os temas que estão elencados nesse capítulo. No capítulo Ser Desperfeito do Evangelho, que é o capítulo 18, nós vamos encontrar os seguintes temas: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. E nas instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores, os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, acho que o primeiro passo que a gente começa aqui é fazendo uma reflexão sobre o que é a perfeição. E nós temos um grande atavismo pela nossa herança histórica, né? Como é que isso funciona? Na nossa herança histórica, tá? E a gente está falando aqui do ocidental, nós, ocidentais, aprendemos a ser, por conta da força do catolicismo, por conta do protestantismo e das igrejas protestantes que a gente teve ao longo do nosso, né, desenvolvimento aí, nós temos a ideia de sermos tementes a Deus. O que é a palavra temente? Vamos lá, gente. Ter medo. Nós aprendemos a ter medo de Deus. E esse medo de Deus gera, então, uma crença de que para você poder ser agradável a Deus, você tem que ser o quê? Então, você não pode gritar, você não pode falar alto, você não pode ter raiva, você não pode ter medo, você não pode ter culpa, você não pode ter ressentimento, você não pode ter ciúme. Ou seja, você tem que ser um imbecil. Resumindo, você tem que ser um animal, nem animal, porque o animal tem tudo isso. Você não pode ser humano. A ideia que a gente tem de perfeição é uma ideia completamente diversa do que é ser humano. E é por isso que a gente vê essas tentativas toscas das pessoas de serem boazinha ou de fazerem o bem, ou de quererem ser uma pessoa, um bom espírita, achando que castrando certas questões dentro de si, como, por exemplo, a ira, como, por exemplo, vamos colocar aqui, um ressentimento, uma mágoa, e não sabendo trabalhar, achando que castrando isso, vão ser bonzinhos. Então, vou dar um exemplo aqui.
muitas vezes, e isso acontece muito, principalmente com as mulheres, né, por conta, né, da... A gente tem aqui uma onda agora de... Nossa Senhora! Né, estava aqui agarrado. A gente tem uma onda agora de feminismo, que isso todo mundo vê né, na internet, na mídia, aonde a mulher diz o seguinte, que o homem tem que parar de estuprar a mulher, porque o homem tem que se educar na cultura de respeito à mulher. Agora a pergunta é, será que ela se respeita? Quando eu quero que meu problema termine porque o outro tem que modificar, o problema é de quem? Meu, então o que falta nas mulheres é uma valorização. Tanto que o que a gente tem maior problemas aqui são as mulheres que têm o que a gente chama de feminino ferido. Como é que você percebe uma mulher que tem o feminino ferido? Quando ela faz coisas do tipo. Você está lá com seu marido, daqui a pouco você pensa, com a sua capacidade fantástica, porque a mulher tem uma capacidade fantástica de pensar o que não existe. Né? Ela pensa que ele está estranho, que ele está mal, que ele está não sei o quê, e aí ela começa a alfinetar. Ela tira a espada dela e fica assim, o que foi? E aí qualquer coisa que ele fala é uma oportunidade para dar uma alfinetada. E aí, muitas das vezes, ela vai criar uma discussão, e na discussão ela vai dizer, você não me valoriza, eu faço tudo por você, eu sempre estou disponível, você não sei o que lá. Ou seja, essas mulheres que têm o feminino ferido, e a maioria da nossa população, né, muitas das vezes, elas pensam que ser boazinhas, elas não falarem aquilo que elas querem, elas não sejam ser objetiva, elas têm que exercer uma submissão ou não. Isso é uma herança que a gente tem. Né? Aqui, vou fazer uma pergunta. Quantas vezes a sua mãe já não falou para você, minha filha não briga? A gente ouve, porque desde que desde que pelo menos a minha avó não podia brigar com o meu avô. Né? As minhas duas vós não podem. Né? Então, assim, para minha mãe, para minhas tias, deve ter sido, né, nossa, muito louco elas brigarem. Separar, então, nem fala. Então, a gente tem, isso eu estou colocando aqui para a gente, porque a gente tem uma ideia, né, de que o bonzinho é a perfeição, de que espírito de luz, ele não tem raiva, ele não tem, enfim, ele não fica bravo. E aí você vê Joana de Ângeles trazendo para a gente, no livro Jesus é a Luz da Psicologia Profunda, capítulo Julgamento, ela vai falar sobre os ais de Cristo. Quem são os ais de Cristo? Se você quiser ler na Bíblia, você vai ficar com pena do senhor fariseu. Porque Jesus sai da casa do fariseu, vai até, né, as pessoas que ele vai pregar e começa a dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, raça podre. E aí ele começa, são 38 ais. Quando chega no 10º, você tem vontade de abraçar o fariseu e falar assim, é brincadeira. Ele não disse isso, não fica triste. Porque Jesus, ele fala mesmo aquilo que tem que ser falado. Agora, se você sair na casa da sua cunhada, vai, ou da casa de alguém, vai na casa da amiga e fala, ai, fulana, você está sendo o quê? Falsa, mas Jesus não. Jesus, ele falou sobre isso porque ele estava falando sobre, né, ele estava dando uma questão educativa. E aí Joana diz que esses ais de Cristo são os ais da ira santa. O que é ira santa? E ela pega uma passagem da Bíblia para poder explicar isso. Quando Jesus entra no templo e vê os vendilhões do templo vendendo as coisas, o que ele faz? Ele senta numa pedra, isso está no Evangelho de João. Ele senta numa pedra e começa a afiar um chicote, olhando aquela gente muito perturbada, vendendo coisa para fazer oferenda, para fazer barganha com Deus, como se isso fosse resolver sua vida. Aí Jesus, imagina só, você tá aí no ministério, você está querendo, né, levar a palavra, levar a verdade para os outros, você entra no templo e vê um negócio desse. É a mesma coisa que um dia você entrar no Seja, aí você está vendendo um duplex do nosso lar. O que é que você vai sentir? Alternativa A, alegria, júbilo, né, plenitude na sua alma. Alternativa B, um ódio semi-mortal. Alternativa B. Então Jesus sentiu raiva, sentou-se e começou a fiar no chicote. Fiando um chicote, quando ele acabou de fiar um chicote com couro, ele levantou e ele espalhou tudo que estava em cima das mesas, das barraquinhas. Ele não espalhou assim. Senhor, eu poderia espalhar aqui a sua mercadoria no chão, rapidamente, chutar o pau da sua barraca, por uma questão ecumênica? Vou falar aqui rapidamente, vou falar assim um discurso, só para dizer que isso não é legal? Obrigado, Senhor. Caiu. Você acha que Jesus fez isso? Não, e Joana diz que ele não fez, que ele usou a energia masculina e austera. E ela chama isso de ira santa. Por que ira santa? Porque a ira que Jesus teve, tá?
ela não tinha nenhum traço de ressentimento, ou seja, ele não estava chateadinho com as pessoas. Ele entendia a limitação daquelas pessoas e entendia que se ele não fosse austero, ele jamais passaria uma mensagem para quem tem certas limitações. Vou dar um exemplo de você fazendo isso na sua casa. Seu filho tem 5, 6 anos, 7 anos. Ele não vai entender se você chegar para ele e falar assim: Pedrinho, mamãe está muito triste, Pedrinho. Mamãe, você não pode brigar com seu irmão, Pedrinho, porque Pedrinho é feio. Né? O seu filho, ele vai ficar olhando para você, tipo assim, e? Porque Pedrinho, nos 10 primeiros minutos que você estiver falando, a consciência dele vai apagar. Porque Pedrinho não presta atenção. Assim, criança, gente, entende expressão que você faz. Então, se você chega para a criança e fala, para de bater no seu irmão, a criança para na hora. Agora, se você chegar, não, Pedrinho, não soca, Pedrinho feio, Pedrinho não vai parar. Então, a gente tem que entender que para determinado momento, aquilo funcionou. E é isso que Jesus fez. A ira de Jesus, Joana diz que não tinha nenhum traço de ressentimento, nenhum traço de necessidade de autoafirmação. O que é a autoafirmação? Jesus não estava querendo dizer para eles, olha, eu sei que eu sou o cara, sou o filho do Senhor, entendeu? Fui parido sem pecado, e vocês, réis mortais, são um bando de mula que estão aqui tentando entender um negócio que vocês não entenderam há muito tempo e eu vim aqui salvar a população. Ele não queria provar para ninguém que ele sabia, não tinha necessidade de autoafirmação, nem ressentimento e nem necessidade de se vingar. Ele não jogou as coisas no chão porque ele falou, vocês não estão me ouvindo? Então agora também vou acabar com a barraquinha de vocês. Porque não tinha nada disso na raiva dele. A raiva dele tinha uma intenção, e é isso aqui que a Joana coloca, ó, uma intenção de amor completamente educativa. Por isso, a raiva dele foi santa. Então, Jesus podia ter raiva? Na nossa cabeça, uma pessoa boazinha pode ter raiva? Não. Então, a primeira coisa que você tem que se libertar é isso. E aí, graças a Deus, vem Joana de Ângeles, um espírito pra gente que vem dando um peteleco na nossa orelha, para ver se a gente para com essa ideia surtada desse bonzinho. Então, o que é que ela diz? Ela fala o seguinte, o objetivo do ser humano não é ser bonzinho, não é ser bom, porque bom só o Pai. Nós somos humanos. O nosso objetivo é ser pleno. Por isso que ela vai escrever o livro Plenitude. Por isso que ela vai escrever o Homem Integral, o Ser Consciente. E o que significa ser pleno? Significa que dentro de você, e a Joana coloca isso, ela diz isso, nós somos espíritos. E esse espírito que nós somos é o sopro divino. Nós somos como se fôssemos, né, nós somos a criação de Deus. Quando você e o seu marido criaram aquela criança linda que vocês têm, que está sendo evangelizada, essa criança não tem uma parte sua e uma parte dele? Ou por acaso você fez sozinha com o dedo, né? Ou o marido fez sozinho no forno? Não, né? Então, tem uma parte sua e uma parte dele. Isso significa que se eu sou criada, meu espírito é criado diretamente de Deus, o que tem em mim? Deus. Pode falar, gente. Deus. A Joana vai chamar esse Deus que habita dentro de mim de Deus imanente, Deus que está dentro. E esse Deus que está dentro, e está dentro de tudo que Deus cria. Só que Deus, o que é Deus? E aí que a Joana diz, Deus, querido, é tudo. E o que é esse tudo? São todas as qualidades que existem, todas as emoções que nós podemos sentir, boas e ruins. Só que para Deus, todas as qualidades e emoções são neutros. Vai depender de como eu estiver usando. Simples, mel na chupeta. Então, não odeie a sua raiva. Não odeie aquele momento em que você está com vontade de incorporar o Bin Laden e matar o seu filho. Né? Mate com uma boa intenção. Sim? É isso que a gente vai aprender hoje. Como matar os filhos sem ir para um umbral. Né? Vamos lá. Então, a Joana chama esse espírito, esse tudo que existe dentro da gente, do nosso self, para quem lê Joana. O self é o si mesmo. Olha o que ela diz. Muitas vezes a gente encarna, muitas vezes não, todas as vezes acontece isso.
nós somos tudo, nós podemos ser tudo. Só que quando a gente encarna e ingressa na cultura e na família, na educação, a família coloca certos valores dentro da nossa cabeça. E esses valores fazem com que certas potências que estão dentro de mim sejam tidas como potências do bem ou potências do mal. Potências do mal, que eu não posso usar. Então eu castro. E toda vez que você castrar a sua raiva, castrar o seu medo, castrar a sua tristeza, isso vai tomar você. Como assim isso vai tomar você? O nome disso é efeito sombra. Padres do Vaticano eram contra você olhar para uma criança e achar ela bonita de qualquer forma. Eles chamavam isso de pedofilia. Em menos de 3 meses, o que é que esses padres estavam fazendo? Pedofilia. Ou eles são loucos, ou aconteceu uma coisa muito engraçada dentro deles. É por isso que quando você acha que você tem que ser bonzinho e você não pode ter raiva, você vira o Hulk. Porque você não pode ter raiva. E essas emoções são como água que escoa dentro de você. Pega uma mangueira que está saindo água e tampa. O que vai acontecer? Ela vai explodir. Então, pega uma potência sua, começa a não gostar da sua raiva, começa a não gostar do seu ciúme, começa a não gostar da sua mágoa. Aí, como é que a gente chama essas coisas que a gente não gosta? A gente chama de defeito. Eu tenho um pavor dessa palavra. Aí todo mundo tem defeitos. Não, quem tem defeito é eletrodoméstico, entendeu? Quem tem defeito, né, é outra coisa. Você não tem defeito, você tem potências, e as potências que tomam você e que você não consegue controlar dentro de você, elas não estão com defeitos, elas estão desequilibradas, ou negadas, ou castradas, e você não sabe usar. Se Jesus achasse que ser bonzinho era não ter raiva, ele jamais teria entrado no templo e feito o que ele fez. Então, se Jesus é o nosso exemplo, a gente tem que refletir. E aí começa o que a Joana vem dizendo para a gente sobre seres perfeito e o que está escrito no Evangelho para a gente poder entender e que vai estar ligado com a autoridade moral. Isso foi, gente? Eu posso apagar? Estou muito didática, né? Olha que lindo. Primeira vez que meu quadro não está rabiscado. Quer dizer, até tá, né? Mas vamos lá. O que a Joana coloca aqui para a gente? Ela coloca o seguinte. Vou deixar aqui o bonzinho para você não esquecer nunca isso aqui, gente. Isso aqui se abomina, tá? Vamos lá. Joana diz o seguinte para a gente. O que é o espírito evoluir? A gente tem uma ideia de que o espírito evoluir é o espírito ficar encarnando e ficar fazendo bem ao próximo, ficar fazendo bem ao próximo o tempo todo, né? É ele ser desapegado, ele fazer o sacrifício, depois ele vira médium, depois ele, né, sei lá o que ele faz. A gente tem uma ideia de espírito de luz meio tosca. E se você pegar qualquer livro de Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles é um espírito de luz, né? Joana de Ângeles, Emmanuel, todos eles têm uma grande ascendência moral, né? Moral imensa. Né? Joana de Ângeles foi Clara de Assis, só por isso já está bem, entendeu? Foi Joana de Cusa na época de Jesus, foi Juana Inês de la Cruz, a primeira feminista normal que existiu no mundo, né? Depois foi Joana Angélica, a mártir da independência, né? E ela pode ser sua filha a partir de 2017. Presta atenção, porque quando espírito de luz vem filho, gente, não é uma coisa legal. Não é legal. Nenhuma mãe de espírito de luz falou, ai, gente, muito bom ser mãe de espírito de luz. Todas as mães dos espíritos de luz comeram pão que já amassou. Maria tinha que ficar catando Jesus nos lugares, aí um dia ela vai catar Jesus, Jesus olha para ela e fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ela deve pensar, como assim quem é a sua mãe, seu louco, sou eu, né? É assim, você vê Francisco de Assis, em algum momento a cabeça não estava batendo com os pais, ele chegou, ficou pelado no meio da praça comuna e falou para o pai, pai, hoje eu não sou mais Francesco, né? Quer dizer, Giovanni Bernardoni, agora eu sou Francesco, pelado em 1200 e todo mundo virgem, todo mundo cheio de pudor. Esse era Francisco. Então, assim, não é legal ter um espírito de luz. Então, se você for esperto, se previna. Só vai engravidar em 2019, entendeu? Você quer ter um segundo filho? Você se previna, porque a mãe de Joana vai sofrer horrores. Mas vamos embora. A não ser que ela tenha, né, entendido o ser desperfeito. Então, vamos lá. O que é o ser desperfeito? Joana diz o seguinte, se você é o self, se você tem esse Deus interior dentro de você, se você é tudo, o que é você ser perfeito? Aí a Joana vai fazer para a gente um flashback antes da gente encarnar no reino hominal. O que é esse flashback? Ela diz o seguinte, quando esse trocinho sai de Deus, ele sai simples e ignorante. O que é ignorante?
Ignorante não é burro, não. Ignorante, ele não tem noção dele próprio. É igual o cachorro. Seu cachorro é ignorante. Pode parecer que não, principalmente se ele for um poodle, mas ele é ignorante. Entendeu? Como assim ignorante? Seu cachorro não sabe que ele é ele. Ele não tem noção de eu. Você chama ele Floquinho, ele vem, porque aprendeu que é Floquinho. Agora, ele não chega para os outros cachorros e fala, oi, eu sou Floquinho, né? E o seu cachorro, quando olha no espelho, ele acostuma que tem um outro cachorro ali, né? Porque ele não fala, sou eu. Rabinho, sou eu. O seu cachorro não faz isso. Seu cachorro não tem noção de eu. Tanto que seu cachorro, ele é igual ao dono, certo? Todo mundo sabe disso. Quem tem cachorro sabe. Né? A minha cachorra, gente, ela é um demônio, ela é minha, né? Tem que ver, a Iraci adora a cachorra. Ela obedece todo mundo. A Iraci, ela fica olhando assim. Ela adora, minha mãe adora o cachorro, né? Mas ela gosta mesmo da Flair. Mas a Flair, se ela tivesse um nome, ia ser Liberdade, né? Outro nome. E esse é o cachorro. Agora, se eu pego a Flair, por exemplo, que é minha cachorra, e dou para minha amiga, e eu deixo a Flair uns 6 meses na casa dela, é outro cachorro. Porque o cachorro não tem ego, não tem noção de eu. Então, ele vai se permeando com a energia do ambiente. Por isso que, né, tem um vizinho meu que fala assim, olha só como é que ele é. Ele é uma pessoa extremamente estressada, extremamente, né, perturbada, faz umas coisas muito loucas, não consegue, tá tudo num processo meio de dificuldade, não sei o quê. E aí, os cachorros dele são estressados e carentes. Quem é estressado e carente? É ele. Mas ele, né, e o cachorro vai sempre pegar essa energia do dono, porque o cachorro não tem eu. Agora, nós temos eu. Então, o que é ignorante? É você não ter simplesmente consciência. O que é consciência? É ciência de si, ciência do seu eu. É você saber que você é você. É você conseguir se separar do todo conscientemente. É você conseguir saber quando você está sendo influenciado e quando essa vontade é sua. O que é bem difícil. Você vai num rodízio de pizza, você não sabe se você quer comer a pizza porque você viu a pizza ou se você realmente quer do seu eu comer aquela pizza. Né? Você não sabe se sua fome já acabou ou se você está com uma fome de 97 mendigos que estão 5 dias sem comer, porque você simplesmente foi ao rodízio de pizza e tem que pagar barato para comer muito. Então, assim, no fundo, consciência é isso. Então, qual é o objetivo quando a gente entra no reino nominal? Quando a gente entra no reino nominal, nós ganhamos o que a gente chama de ego. Ego não é uma coisa ruim, não. Ego é a instância que vai nos dar consciência, tá? Ela vai dizer pra gente, ó, você é você, vai dar uma noção pra gente de eu. Qual é o objetivo? O objetivo desse ego é descobrir todas as potências que existem aqui dentro, todas as qualidades, todas as emoções, e utilizar todas elas de que maneira? Consciente. É só isso. Tá vendo como não tem nada de você ficar castrando sua raiva, de você acabar com os seus negócios? É você usar conscientemente. Vou dar um exemplo de uma pessoa usando a raiva conscientemente, tá? Vamos supor que você esteja no trânsito, né? Isso acontece muito. E aí tem aquela pessoa que ela vem com um arquétipo, que é o arquétipo do babaca, né? O que é o arquétipo do babaca? É aquela criatura que acha que pode parar no meio da rua rapidinho para fulano descer. Só que ele esquece que atrás dele tem outros carros, né? Que podem ter pessoas passando mal, pessoas com vontade no banheiro, né? Pessoas que estão atrasadas, ou pessoas que estão simplesmente passeando, e que não tem nada a ver com o fulaninho do seu carro que vai descer. Aí ele para rapidinho, é rapidinho. E as pessoas que estão atrás, como elas têm que ser boazinhas, elas não fazem nada, elas não buzinam, elas não avisam, ô fulaninho, sua noção de consciência coletiva está um pouco fora da normalidade. Se não dá para o senhor parar, o senhor para mais longe, que se a pessoa andar, ela não vai perder as pernas. A gente não faz isso. A gente desvia. Né? Ou melhor, você tem a vontade de socar aquela pessoa, né? Você fica morrendo de raiva, aí você fala, abre o seu vidro, né, e fala, babaca, vai para o nosso lar, encontre Emmanuel e Joana e seja feliz. Você fala isso para a pessoa. Né? Aí você fecha o seu vidro, fica remoendo aquela raiva, continua andando, aí vai fazer sua vida. Você usou a raiva de uma maneira completamente equivocada. Por quê? Porque amanhã, no dia seguinte, você vai levar o seu filho no Citar América. E aí você vai parar rapidinho, para você não ter que entrar no Citar, porque entrar no Citar você pode perder as rodas do seu carro, né? Você vai parar rapidinho naquela faixinha ali, em frente ao Citar, só para o seu filho descer. Mas ontem,
Você está buzinando para o outro. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo aqui vê pessoas que postam coisas na internet por conta o Brasil, a corrupção, a não sei o quê, o PT, o Lula, a Dilma, sei lá quem que ele posta. Mas ele não respeita as leis simples. Ele não respeita a lei, por exemplo, do barulho dentro do condomínio dele. Faz uma festa até 2 horas da manhã com uma música horrorosa de mau gosto e você é obrigado a ouvir, né? Ou simplesmente ele não respeita os sinais da rua. Ele vai no acostamento rapidinho ou para fulano descer. É corrupto, mas está reclamando da corrupção do outro. Então a raiva, ela serve para você descobrir o que você espelha no outro que você precisa usar conscientemente. Você não tem que ver no outro. Por exemplo, vamos supor que você conheça alguém manipulador. Manipulação para a gente é uma coisa boa ou ruim? Ruim, mas se você for em qualquer psicólogo, ele vai manipular a sua maneira de pensar, vai ajudar você a manipular. O que é manipular? Quando você vai fazer um remédio numa farmácia de manipulação, por acaso ela está fazendo o que com o seu remédio? Ela está maliciando o seu remédio? Ela está botando veneno no seu remédio? Ela está falando mal dos outros e botando em cápsula e botando para você tomar? O que ela está fazendo? Ela está pegando elementos e simplesmente selecionando. Quando você vai fazer uma reavaliação dos seus valores, você manipula os seus próprios valores. Então, manipular é bom ou ruim? Manipular é neutro, vai depender de como você usa. Se você usa para manipular o outro porque você quer se sobressair em relação ao outro, você está fazendo uma coisa ruim. Agora, se você usa a manipulação, vou dar um exemplo para você. Eu sou psicóloga, eu tenho que manipular. Então, às vezes, vem umas pessoas no meu consultório, sentam e falam assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Aí eu penso, essa crença vai destruir essa pessoa. Eu tenho 2 alternativas. Ou eu manipulo, ajudo ela a olhar de uma outra forma, ou ela vai se matar. Foi, gente? Então, a gente tem que entender que é usar conscientemente, não é não ter. Então, você não pode olhar para alguém que está, por exemplo, o arquétipo do babaca. O cara está fazendo uma idiotice. Né? O que você vê nele? Ah, eu vejo a burrice. Assim, Einstein falou uma coisa fantástica, eu vou deixar aqui para vocês. Só existem 2 coisas no mundo que são infinitas. O universo e a estupidez humana. Então, e é verdade. Então, se você soubesse tudo sobre todas as coisas, quem seria você? Então, você sempre vai ter uma burrice. Sempre vai ter uma coisa que você não aprendeu. Sempre vai estar aprendendo ao longo da sua jornada. Sim? Então, ser burro é uma coisa ruim? Não, mas você tem que aceitar a sua burrice, né? Para usar ela conscientemente. O que é usar burrice conscientemente? Quando eu percebo que eu não entendo alguma coisa que alguém fala, ao invés de eu falar, tá errado, não sei o quê, que pessoas com ego muito duro fazem isso. Por isso que você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa muito idosa, muito tradicional, de uma pessoa, né? Aí tem aquela história que sua mãe fala para você, a respeito mais velho, filho, o fulano não vai mudar, não mesmo, porque ele não tem a cabeça jovial. Então, se você usa a sua burrice de uma maneira consciente, você descobre que você sempre vai ser burro de alguma forma, você fica numa tranquilidade com isso. Se alguém chama você de burro, você fala, sou sim em algum momento da minha vida, em alguma parte, mas você aprende a ser discípulo de tudo aquilo que você não entende. Se alguém vira para você e fala, eu acredito na Cabala, a Cabala fala isso. Vou dar um exemplo. Aí você é espírita, você fala, não, mas eu discordo. Antes de discordar, você pergunta, onde é que você leu isso? Mas o que está dizendo isso aí? Mas deixa eu ver isso aqui. Olha você usando sua burrice de uma maneira consciente, de uma maneira boa. Então, o que é evoluir para Joana de Ângeles? É você usar as suas potências de maneira consciente. Sempre que você usa suas potências de maneira consciente, o que não está no foco, você não está querendo autoafirmar o seu eu. Você simplesmente tem uma boa intenção. Essa intenção, ela tem que ter uma qualidade para ela ser boa. Ela tem que ser desapegada. É por isso que você vai ler no Livro dos Espíritos, você vai ler no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que a gente vai ter, que espíritos superiores são desapegados. O que é ser desapegados? Não é não gostar de dinheiro, não gostar de roupa, maquiagem, não é nada disso. Ser desapegado é você não ter apego a nenhuma coisa que existe em você. Quem quer ser muito bonzinho está apegado no quê? Nas qualidades que julga que são boazinhas. Por mais que ele faça uma vida santa, se ele estiver apegado nessas coisas boazinhas, ele se tornou uma pessoa boa? Não, porque ele está apegado. Vou dar um exemplo de apego. Um exemplo simples.
uma vez no meu consultório brotou uma senhora que estava na 3ª cirurgia de câncer de mama. E aí ela chegou para mim e falou assim, eu assisti uma palestra sua no congresso, onde você fala que toda doença tem um componente mental, é alguma questão psíquica. Eu quero saber por que eu tive o câncer de mama. Aí eu fui falando com ela, a gente foi fazendo algumas sessões para ela poder chegar na conclusão. E ela chegou na conclusão de que ela teve o câncer de mama porque ela se anulou o casamento dela inteiro. Ela guardou ressentimento, ela não falou o que ela queria, ela se sentia desvalorizada, ela se sentia, enfim, ela não tinha uma boa autoestima, certo? E aí o que acontece? Ela era completamente apegada numa ideia de que ela era desvalorizada. E esse apego que ela tinha a essa ideia fazia com que ela conseguisse buscar as pessoas, qualquer pessoa. E aí, ela fazia uma coisa que a gente chama de auto-boicote. O que é auto-boicote? Quando você acredita que você é uma única coisa, quando você está apegado em uma única coisa disso, você vai buscar as pessoas para comprovar para você mesmo que você é aquilo. Vou dar um exemplo. Quem tem histórico de abandono faz o tempo inteiro isso. A pessoa se sente abandonável. Então, o que ela vai fazer? Ela vai arrumar, por exemplo, um namoradinho, ela vai encher a porcaria do saco do namoradinho, até a hora que o namoradinho vai falar o quê para ela? Tchau. E aí ela vai comprovar para ela mesma que ela está numa característica, que é ser abandonável. Então, se você tem apego a qualquer coisa que você é, ou que você pensa que você é, ou que você pensa que você pode ser, isso é a nossa via de afundar. Tem uma frase que eu gosto muito, deixa eu ver se eu trouxe aqui, peraí. Eu não trouxe aqui a frase, mas eu vou achar para vocês porque é uma frase muito legal. É rápido, gente. A frase é a seguinte. É de Ranti Maharaj, Travels. Tá, gente? É um indiano, provavelmente. Com esse nome aqui, né, de maracujá, só pode ser um indiano. Ele diz o seguinte: vá fundo para dentro de si. Vá tão fundo até essa ilusão chamada você desaparecer. Ou seja, o que é você desapegar? É você entender que você é tudo. Então, a partir desse momento, você não pode mais dizer que você é só uma coisa. Porque se eu digo que eu sou só uma coisa, eu esqueço de todas as outras. Então, o que é ser um bom espírita? É você manifestar isso conscientemente e você saber da sua intenção. É você não estar apegado a nenhuma dessas características. E aí vem a questão da autoridade moral. Quando você se faz esse processo de você se desapegar das coisas, de você ter... E o nome disso, gente, é uma coisa muito simples, que é o que o Espiritismo faz o tempo inteiro. O nome de você manifestar suas potências conscientemente é autoconhecimento. E Jesus já disse isso para você. Conheça a verdade é a sua própria natureza, e a verdade vos libertará. Então, é isso que a gente tem que fazer. É autoconhecimento. Por isso que não adianta a gente vir aqui só fazer coisas boas se eu não tenho autoconhecimento. Estou fazendo bom karma. O que é bom karma? É crédito karma para o futuro. Né? Significa que na próxima vida que você for tentar o autoconhecimento, você não vem tão ruim. Entendeu? Você não vem tão chumbado. Né? Mas... é karma de qualquer jeito, né? Karma é a ação do ego, né? Muitas vezes a gente não sabe se a gente faz porque a gente tem essa crença dentro da gente ou se porque realmente a gente tem uma vontade de estar exercendo aquilo. Então, vamos pegar a autoridade moral. O que Joana diz a partir disso? Quando você tem autoconhecimento e você passa a conhecer as suas potências que você tem, a não ter medo das suas emoções, das suas sensações, a não ter medo das suas qualidades, a entender que a qualidade que a gente julga como ruim é um julgamento. E a primeira coisa que Jesus disse é não julgueis, né? Não julgueis para não serdes julgados. Ou seja, eu não posso julgar alguma coisa como boa ou ruim. Tem que estar na minha cabeça que qualquer ação, até um assassinato é neutro. Como assim neutro? Vou dar um exemplo para vocês de um assassinato neutro, tá? Até isso tem exemplo dentro do Espiritismo. Tem um livro chamado Entre Dois Mundos, do Divaldo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda. E o que acontece? Acontece que Manuel Filomeno de Miranda, junto com Bezerra de Menezes, desce na terra na época do Carnaval e vai até Salvador, na casa de um deputado chamado Marco Aurélio. Marco Aurélio,
e está tramando a morte da sua esposa, que está entravada na cama, né, em home care lá, há não sei quantos anos, e ele gostaria de libertar a consciência dele de culpa para poder ter outras mulheres, outras coisas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma injeçãozinha no soro dela, quando o enfermeiro sair, para que ela tenha uma parada cardiorrespiratória e morra naturalmente. O que acontece? Chega a equipe espiritual, está lá ele sentado com seu uísque, fumando e a sua seringa, né? Dá o horário do almoço, é sério, gente, dá o horário do jantar do enfermeiro, o enfermeiro sai, ele levanta tranquilamente, vai caminhando, sobe as escadas. Quando ele chega perto da mulher, que ele vai aplicar o troço, Bezerra de Menezes vira para Manuel Filomeno de Miranda e diz o seguinte: vamos produzir um acidente cardiovascular no nosso irmão e vamos retirar ele do corpo. Aí Manuel pergunta, mas ele vai sobreviver? Aí Bezerra diz, não. Aí ele diz, é melhor ele fora do que dentro do corpo, porque ele faz menos porcaria. E, gente, ele morre, tá? Ele morre, a mulher tem simplesmente um ataque lá, uma arritmia, continua lá, e ele morre. Ok, né? Ah, mas é Bezerra, graças a Deus que é Bezerra, né? Porque Bezerra não tira o cara para afirmar o seu próprio eu. Bezerra tem autoconhecimento e usa as potências de maneira que tem que usar, né? Então, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, vamos pegar aqui, dentro do que a Joana vai falar de autoridade. Quando você tem autoconhecimento, quando você usa as suas potências conscientemente, quem é que manda nas suas potências? Você ou elas? Pode falar, gente. Você. Então, quando você tem autoconhecimento, você necessariamente tem uma coisa chamada assim, olha, autodomínio. Ou seja, nenhuma emoção te toma, nenhuma sensação te toma. O que é uma sensação tomar? Vocês já viram o filme Lucy? Quem já viu vai lembrar, e quem não viu eu vou fazer um spoiler, né? Mas vai ver hoje, vai botar as crianças para dormir, vai dar um Lexotan para elas, né? 8 horas da noite, porque, né, pais de crianças pequenas dá 10 horas, não consegue acordar mais da gente, né? Você bota a criança para dormir, você vai ver Lucy com a sua esposa, né, ou com seu companheiro, com seu cachorro, ou com seu mentor, tá? Você vai ver o filme. No filme, qual é a história do filme? A Lucy, ela é pega lá para um grupo de contrabandistas lá de droga, e ela toma uma droga que aumenta a consciência dela. O que é consciência? Ela vai aumentando a capacidade dela cerebral. Então, ela vai parando de sentir dor, ela vai conseguindo ter autodomínio, ela vai ganhando isso que a gente está falando aqui. E aí, em algum momento, ela vai chegar no cara, que é o contrabandista lá, o do chefão do crime, e ele mandou outras pessoas com aquela droga para outros lugares. Ela vai avisar a polícia e quer saber onde ele está. E aí o cara está fazendo uma tatuagem, ela chega com 2 facas na mão, literalmente, e ele está deitado assim, ela pega e pá, com a faca na mão dele. Enfia, e ele olha assim, ele começa a gritar de dor. Ela olha para ele e fala assim, a dor tomou você. Numa boa. Por quê? Jesus, na cruz, que não deve ser uma coisa light, né? Prego na mão, prego na outra mão, coroa de espinho, né? Nego cutucando ele, né? E tendo quase que uma asfixia, porque você morria de asfixia. Estava como? Na CNTP, gente, condição normal de temperatura e pressão. Ele despediu da mãe, falou, né, libertou o amigo, deu tchau para João, deu tchau para Joana, deu tchau para Maria, né, falou um salmo ainda e foi. Você grampeia o seu dedo e vai para o Lourenço Jorge, parecendo que você vai amputar a perna. A gente quando tem dor, a gente fica a cara da dor. Quando a gente tem gripe, a gente fica a cara da gripe. Quando a gente tem algum problema, nós ficamos a cara do nosso problema. Nós não sabemos nos desidentificar, nos desapegar de algumas certas potências. Então, onde eu quero chegar? Quando você tem autodomínio, você tem uma coisinha ótima. Se você tem autodomínio, quem manda nas suas potências? Você. Logo, você tem uma coisinha chamada assim, olha. Autoridade moral. O que significa autoridade moral? Moral significa regra de conduta. Regra de conduta. Ou seja, você tem autoridade porque você manda na sua própria conduta. Quando você não tem autoconhecimento e você quer domar uma criança,
você vai gritar e você tem que saber o porquê que você está gritando com aquela criança. Por que a gente não tem autoridade moral? Porque a gente pensa que a criança fica testando a gente. Então, tem uns psicólogos ensandecidos, né, que ficam falando assim, não, a criança ela vai testar os seus limites. Ela não vai testar os seus limites, ela está forjando o ego dela. E forjar o ego dela é aprender a ter vontade própria. Então, ela vai desafiar você. Agora, se você perde a sua autoridade quando a criança te responde, quando a criança está fazendo alguma coisa errada, porque você tem um complexo de culpa, ou porque você acha que tem que ser bonzinho, ou porque você não sabe usar conscientemente alguma coisa, você vai dar uma bronca na criança, a sua bronca, ela é uma bronca onde você tem autodomínio de você mesmo, ou ela é reflexo daquelas emoções que você está tendo? É reflexo. E sabe o que vai acontecer? Não tem o quê? Autoridade moral. A criança não vai te obedecer. Porque às vezes você acha que você está fazendo alguma coisa errada. E toda vez que você não compreender que você está... e aí, então como é que eu vou dar uma bronca nela? Pergunta, porque eu tenho muitas mães que falam assim para mim no consultório. Ai, mas eu não suporto esse meu filho, ele é muito... Sabe, porque ele tira a minha autoridade de mãe. Aí eu falo para ela, não, senhora, ele não tira, a senhora nunca teve. Sabe por que nunca teve? Porque às vezes ela vem com aquela ideia de que a mãe tem que ser a melhor mãe do mundo, tem que ser boazinha, tem que ser compreensiva, tem que achar que o filho acha, né, que o filho é lindo, tem que dar o tempo dela o tempo inteiro para a criança. Não pode chegar para a criança e falar assim, não, agora você vai brincar com seu irmão, você vai brincar sozinho com seu amigo imaginário, porque eu quero ficar sozinha. Né? Agora é meu tempo com seu pai. Não. A gente não consegue fazer isso. Então a mãe fica com aquela culpa, aquela coisa, e quando ela se irrita porque ela propriamente está o quê? Se culpando. E aí a criança não vai ter isso como verdade. Por que Jesus, quando ele ia expulsar os demônios, ele falava assim, sai, o demônio saía? Era assim. Porque ele tinha autoridade moral. O demônio falava, foi mal. E ia embora. Entendeu? O demônio do seu filho sabe, no fundo, que você está desestruturada. Ele sente, ele não sabe, mas ele percebe. Então, ele não crê. Quando a gente não tem autoridade moral, a gente não tem um pouco de autoconhecimento, quando eu vou falar para o outro, quando eu vou dar uma bronca no meu filho, na verdade, eu quero ser temida, eu quero ser obedecida. E muitas das vezes, a gente transforma a nossa via de poder nesse processo. Como assim? Vamos supor que você se sente, você tem um chefe, e esse teu chefe é autoritário, esse teu chefe, enfim, ele é mandão, ele não leva em conta nada que você fala, enfim, é aquele chefe que a gente chama de um perfeito líder, né? É um líder lindo se o nome dele fosse Hitler, né? É o teu chefe, né? Aquele que não é, né? Não é, enfim, ele não trabalha as pessoas, beleza? Aí você vai chegar para esse chefe. E você, para poder manter o seu emprego, você tem que ser um baba o quê? Ovo, que é o que mais a gente vê nas empresas, né? Então, vou dar um exemplo uma vez para vocês. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que chegou para mim e falou assim, eu estou muito mal porque eu estou chegando do meu trabalho às 10 horas da noite todo dia, não tenho tempo para minha esposa, a gente está querendo engravidar e, né, eu chego 10 horas em casa, parece que um caminhão passou em cima de mim, não consigo nada. Aí eu falei para ele, mas por que você chega em casa às 10 horas da noite? Você trabalha à noite? Não, meu horário acaba às 6. Por que o senhor sai às 10? Não, porque aí quando dá 6, o meu chefe resolve mandar um e-mail e eu tenho que ler e resolver a coisa. Eu falei, você tem quê? Eu falei, teu chefe é idiota? Teu chefe não sabe que as pessoas têm horário de trabalho? Se teu chefe não sabe, você diz para ele. Você só abre e-mail até o horário do seu trabalho. Mas e se tiver que ser para amanhã? Problema dele que não se organizou. Aí ele que se lasca, porque ele não pode fazer você de escravo dele. As coisas não são assim. E ele começou a ter essa postura e foi promovido. Hoje ele é diretor, né, da empresa dele. E aí o chefe dele mesmo chegou para ele, um dia ele estava contando exatamente esse caso que ele contou para mim. O chefe dele olhou para ele e falou, você é um babaca. Ele falou, eu nunca saí mais tarde na minha vida. Aí ele ficou chocado. Aí foi quando ele percebeu que o que eu estava falando estava certo. Ou seja, de alguma maneira, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque muitas das vezes, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento não tem poder no trabalho. Chega em casa... E ele vai ter poder com a esposa? Nunca, porque homem que tem poder com mulher não existe, entendeu? A mulher é que dá a última palavra. Né? Às vezes não tem poder com os próprios pais. Como assim com os próprios pais? Sabe aquela sogra que você tem, intrusa, que fica te ligando de 5 em 5 minutos para saber como é que está o filhinho querido, que tem 69 anos? Né? Que fica lá, e o filho não consegue falar assim, não vou atender. Não vou atender, está completamente
fora do limite dela? Ou aquela pessoa que tem que agradar os pais o tempo inteiro, que tem medo do pai, medo da mãe, medo de sei lá do que ele tem medo. No fundo, ele não tem poder. Porque quando você tem autodomínio e autoridade moral, você tem o quê? Poder. É isso que significa ter poder em Deus. Em Deus temos poder. No seu Deus interior, quando você sabe das coisas e é autoconsciente, você tem liberdade, autoridade moral. Isso é poder. Poder não é você mandar no outro. Mas como ele não tem esse poder interno, ele vai exercer o poder externo. Então ele vai chegar em casa e vai ser um tirano. Ele vai chegar em casa e vai mandar em todo mundo. Aquela pessoa que tem, às vezes, que é obrigada, por exemplo, vamos pegar as mulheres aqui, que a gente falou de homem, mas aquelas mulheres que largaram a vida para ser mães. Largaram até a vida de esposa, porque elas vivem em função da maternidade. Elas são tomadas por esse arquétipo materno. Elas não têm via de poder. Aí, quando o filho começa a arrumar uma namoradinha, quando o filho casa, elas ficam como? Ficam irritadas, começam a querer competir com nora, começam a querer não sei o quê, ou competir com a própria filha. Quantas vezes a gente já não vê isso? E isso é falta de poder, é falta de autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, alguém vira para você e te chama de orgulhoso. O orgulho está aqui dentro, gente? Tá. Então você vira para a pessoa e fala, sou. Você não se ofende, porque você sabe sobre você. Agora, quando você não sabe sobre você, a pessoa vira para você e fala, orgulhoso. Aí você vai começar a defender, a dizer, porque você não é, porque não sei o quê, acusar o outro, não é você que é, não olha o que eu faço. Você começa a botar o seu crédito karma para fora, entendeu? Olha aqui como é que eu sou uma pessoa boa, né? Ou seja, e todas essas posturas nossas não dão pra gente o quê? Autoridade moral. Então, quando você tiver que gritar com seu filho, grite, pelo amor de Deus. Porque muitas das vezes você não vai gritar, ou não vai falar certo, justo com ele, porque eu não posso ser agressivo com meu filho. Então, vou contar um negócio para vocês. Sabe quando que uma criança nasce e não é traumatizada por alguma questão de agressividade ou algum trauma? Nunca. Porque se você não traumatizar ele, se você for um pai e uma mãe perfeito, você vai botar seu filho na escola. Aí vai ter aquela criança demônio na escola, sempre tem uma criança que escolhe o seu filho para fazer o quê? Bullying. Ou vai ter aquela professora, por exemplo, que seu filho é apaixonado, ela não gosta muito do seu filho, né, ela gosta de outros coleguinhas do seu filho, e ela vai, né, dar uma atenção maior para esse em relação a esse. Ou, por exemplo, ele vai crescer com seus 15, 16 anos, vai gostar de uma menininha que vai olhar para ele e vai falar assim, não pegaria você nem que você fosse o último homem na face da terra. Ou seja, se nós não pudermos ser nós com os nossos filhos, se eu não puder colocar para fora essas potências, porque, mas eu vou gerar uma educação ruim. Você vai gerar uma educação ruim se você quiser super proteger o seu filho. Se na sua cabeça tiver uma crença assim, eu não quero que meu filho sofra. Se isso tiver na sua cabeça, eu não quero que meu filho sofra, sabe o que vai acontecer com o seu filho? Ele já sofre com a sua superproteção. Por quê? Porque ele é completamente despreparado para o mundo. Qual é a maneira de eu me autoconhecer? É eu passar pelos desafios para poder ganhar o quê? Consciência. Então não existe isso. Mas se eu falar isso para ele, ele vai ficar muito triste. Então é melhor você falar do que a vida falar para ele depois. E ele não tem um apoio. Fala para ele alguma coisa que seja ruim, mas depois explica que nem tudo é ruim, que as coisas são neutras. E a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem dificuldade de falar para o outro. Quer ver uma coisa tosca que a gente tem dificuldade de falar? Já vou passar para você. Você, por exemplo, encontra com uma pessoa na rua. A pessoa está com alface no dente. Você fica conversando com a pessoa durante meia hora, incomodada com aquele alface, mas você não fala. Por quê? Porque é feio, a pessoa vai ficar chateada. Mas é melhor que ela fique com uma alface no dente, né? Do que com que ela fique chateada. Pelo amor de Deus. Mas esse pensamento a gente não tem com os nossos filhos. A gente tem medo, já vou passar, deixa eu só passar lá atrás. Oi. Divertidamente. Divertidamente.
É isso. A gente tem que usar as emoções para ganhar consciência, né? A verdade é essa. As emoções, você não vai escolher que emoção você vai ter. Ela simplesmente vai brotar. Mas você vai escolher o que você vai fazer dela. É exatamente isso. Né? Não é a emoção que comanda a gente, é a gente que diz o que a gente... A emoção, gente, emoção e qualidade que a gente tem, aprendam, são instrumentos para que a gente possa se ver, se conhecer. Sem isso, a gente não tem. Então, por que algumas emoções você quer tirar de você? É a mesma coisa que eu tenho uma caixa de ferramenta e eu viro e falo assim, mas não gosto do martelo. Aí, nem dessa chave de fenda daqui. Aí você precisa da chave de fenda para, né, tirar um parafuso ou do martelo para pregar um prego, e aí você fala, como eu não gosto, eu não vou pregar. Aí tua casa vai ficar capenga. É isso. Tem aqui uma pergunta. É isso aí. Mas é isso, gente. E aí a gente não é a gente amigo dos nossos próprios filhos. Por quê? Aí eu vou dizer para ele que ele está errado, eu vou dizer para ele... Você vai dizer para ele isso. Né? Exatamente. Agora, eu não posso dizer, você que vai dar uma bronca no seu filho? Dê uma bronca, toca baiana em casa. É melhor do que ele ser xingado no meio da rua, do que ele ser preso. Como assim ser preso? Gente, crianças sem limites são crianças permissivas demais. Porque são crianças que não têm noção do outro. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a achar que eu posso roubar, eu começo a achar que eu posso traficar, eu começo a achar que eu posso bater no fulano. Se você não bota esses limites em casa, porque você está sendo má com seu filho, sinto muito. E Jung tem uma frase que ele fala que eu acho muito legal. Ele fala assim, o diabo, Deus, ele fala assim, Deus é a totalidade, é tudo. Jesus não, né? Ele fala é Cristo ou os anjos representam a face boa de Jesus. E o diabo representa a outra face. É como se Deus fosse uma moeda. A moeda tem só cara ou só coroa, gente? Tem os dois, ela tem cara e coroa. Então você também tem que ter o seu lado austero, o seu lado educador, que não vai ser, muitas vezes, na conversa, não vai ser. Por quê? A criança não vai entender. Tem um livro que é muito bom, que eu indico, chama Equação da Afetividade. Ele explica o seguinte, que quando você vai dar um grito, vou dar um exemplo aqui para você, um exemplo simples. Uma vez, uma paciente minha chegou e falou assim, equação da afetividade. Ela chegou e falou assim para mim, minha filha está com um problema que ela sempre quer dormir no meu quarto, comigo e com meu marido. Eu falei, o que você faz? Eu digo que não. Mas ela fazia um escândalo, não sei o que. Aí eu perguntei para ela, mas como é que é esse não? Aí ela falou, por exemplo, olha o que ela fez. Né? Ela falou assim, a menina chegou para mim, né, a criança chegou para ela e falou assim, mãe, quero dormir no seu quarto. Aí eu falei, não, hoje não. Aí a menina falou, mas eu quero. Aí a mãe começou a se justificar. Não, você não pode, porque a mamãe e o papai querem ficar sozinhos, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Porque a criança ficou com raiva. Ela queria acabar com aquela raiva da criança. Mas a criança sente raiva porque levou um não, é normal. Mas se você fica justificando, é como se você falasse para essa criança, não, essa raiva que você está sentindo é errada e eu também tenho que me justificar porque eu também estou fazendo alguma coisa errada. Você está completamente sem. A criança... não vai. E ela vai chantagear você com a raiva dela. Ela vai ficar com muita raiva, ela vai ficar quietinha no canto, ela vai fazer você ir lá no quarto dela, conversar, ficar passando a mão na cabecinha dela. Não fica assim, nananana. Em vez de você falar assim para ela, não. Mas eu quero, não. Ela não vai entender por quê. Você vai explicar para a criança o que você vai fazer no quarto com seu marido?
ela não vai entender. Então você diz não. Porque com certeza quando ela for maior, que ela tiver uns 12 anos, ela não vai pedir para dormir no seu quarto. Tenha certeza. Entendeu? Ou seja, às vezes a gente precisa simplesmente falar não. Nós aqui, né, vamos colocar vocês aqui. Todos nós tivemos uma educação que não valorizava em excesso a criança, como a nossa educação hoje valoriza. Hoje existe um excesso de valorização. E é por isso que existe esse excesso de falta de autoridade moral. Não é que você não tem que valorizar a criança, mas que você não tem que colocar a criança como a coisa mais importante do mundo. Porque quando você faz isso, a criança rege aquela família. E os pais ficam à mercê daquela criança. Todo mundo aqui vê, e a gente vê. Hoje é uma onda disso. Quando eu era mais nova, se eu fosse para um restaurante e começasse a gritar, a minha mãe só me olhava. E naquele momento a minha voz desaparecia, igual a voz da Pequena Sereia, que é tirada dela. Naquele momento, e eu só ia voltar a falar quando chegasse em casa. E eu sobrevivi, estou ótima, muito obrigada, né? Não tenho nenhum tipo de mágoa, nem castração, muito pelo contrário, uso a fala para falar, né? E não tenho nenhum tipo de problema. Agora, quando a criança começa a fazer aquele berreiro no restaurante hoje, o que a gente vê? Aí o pai pega, amor, não grita. Aí pega e dá um joguinho no telefone para ele. Legal, né? Legal. Aí a criança fica super educada, né? Ela aprende que quando ele está incomodada, ela vai ganhar o quê? Alguma coisa, vai ganhar um presente. Aí essa criança louca vai crescer, vai virar um adolescente e ela vai fazer isso com os namoradinhos dela. Aí a gente não sabe por que tem tanta gente solteira no mundo. Por que os relacionamentos não dão certos? Por que as pessoas... Porque aí a gente é fruto de uma educação tosca que a gente teve. Então, ao passo que a gente precisa mudar esse conceito, fazer esse mergulho interior, para que a gente possa começar, em verdade, a ter essa autoridade moral. E ter autoridade moral não é você castrar nada. Se você precisar gritar, você vai gritar, né? Oi, Cami. Ah, tá, gente, olha, no dia 6/8 e no dia 13/8, a evangelização estará suspensa, tá? 6/8, não sei porquê, mas no dia 13... Oi? Ciclismo, gente. Ah, Olimpíadas, né? Que legal. Enfim, então, para as Olimpíadas. E no dia 13/8 é porque o Divaldo vem, né? Vai ter aniversário de 100 anos. 100 anos, né, gente? 100 anos. Eu vou contar um caos dele rapidinho. Dr. Jorge Andrés, quando tinha 97 anos, são uns 3 anos atrás, ele mora numa casa que tem 2 andares. Ele achou que a casa estava pegando fogo, ele pulou da janela do 2º andar. E nada aconteceu. Nada. Nada. Ele achou que estava pegando fogo, pulou da janela. Você fala, nossa, ser um senhor de 97 anos pulando pela janela e nada acontecendo, né, gente? Só pode ser Cristo incorporado nele, porque não tem explicação. Mas, enfim, mas foi isso, gente. Aí agora a gente vai entender, eu comecei com os temas aqui pra gente, dos seres perfeitos, e eu vou terminar com os mesmos temas. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui pra gente poder... Aqui, ó. Vendo isso que a gente falou, caracteres da perfeição, a gente passou. Homem de bem. O que é um homem de bem? É o homem que usa as coisas bem, de uma maneira consciente, né? O bom espírita. O bom espírita não é é aquele que pode ser tudo, porque o espiritismo diz para você que você está aqui na Terra para evoluir. Evoluir é isso, ó. Autoconhecimento. Então, um bom espírita não é aquele que frequenta sempre, que não sei o que não sei o que lá. Esse é o bom religioso. O bom espírita é aquele que introjetou a filosofia espírita dentro de si e cumpre isso, ó. Entendeu que a vida só existe para isso. Não é para você ganhar dinheiro, fazer missão na Terra, não é nada disso. Porque se você ganhar dinheiro e construir uma missão maravilhosa de caridade, acabar com a fome da África, mas continuar sendo uma mula humana, entendeu? Continuar sem consciência, o que vai acontecer com você? Você vai voltar. Vai voltar. Porque achar o seu Cristo Jesus, sobre o nome de Jesus não era Cristo, era Jesus de Nazaré. Cristo foi a condição que ele chegou quando ele tinha autoconhecimento. E é esse o teu objetivo, né? Parábola do bom semeador, a gente entende isso dessa seguinte maneira. Quem tem autodomínio, quem tem autoridade moral, vai saber o que falar, quando falar e como falar. E às vezes não. Às vezes não vai saber, às vezes vai falar, mas aquilo fica para a posteridade, para o outro, porque não vai crescer, entendeu? É a parábola da semeadura. Então, semeie os seus filhos. Use, seja você, né?
E aí a gente vem o dever, que é o dever que você tem com você mesmo. Virtude, virtude não significam as coisas boas, significam todas as suas potências bem utilizadas. Espíritos superiores e inferiores, vamos falar, o homem no mundo e cuidar do corpo, cuidar do espírito. O homem no mundo é isso, é como você vive na questão da sua consciência. E aí a gente entra com essa questão da autoridade moral. Então, gente, foi? Eu acho que a gente já está no nosso horário, né? Deixa eu ver aqui. Que as crianças devem estar chorando lá, né? Gritando. Você limita a criança desde bebê. Limita, só que você não vai chegar. É, a criança bebê, ela vai entender expressão sua, ela vai entender energia que você lida com ela. Então, se a criança começa a bater, já viram aquelas crianças pequenininhas que começam a bater nas pessoas? Às vezes os pais falam assim, ai, não, porque uma criancinha pequena é frágil, mas ela está te batendo. E ela vai continuar batendo. Então, você segura a criança e diz não. A criança vai chorar e vai entender. Ela não bate mais. Então, assim, o que eu não posso fazer é chegar para ela e falar assim, não, é feio bater na mamãe. Mamãe acha que a criança não vai entender. Sim? Então, é a gente trocar essa energia. Foi, gente? Vou encerrar por conta do horário, vou fazer a prece. Então, fica sentado aí ainda, que não acabou tudo completamente. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos a nossa querida veneranda Joana, que nos acolhe com muito amor e nos permite esse momento de autoencontro, de auto-perdão e de reforma de valores, para que possamos, nesse caminho de evolução, trabalhar a nossa autoridade moral, que é a nossa liberdade. Então, assim pedimos que permaneça conosco e nos inspire na nossa jornada, agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada. Sábado não tem evangelização, e vai trazer a criança aqui, hein, gente?